Nesse vídeo eu vou gravar, né, a resolução de algumas questões de uma lista, né, de análise combinatória, né, aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar com a questão 1, que está aparecendo aí na tela, né? E ela é bem direta, né? Ela diz o quê? A equação AN2, né, mais AN mais 1, 2 é igual a 18. Ele pede para a gente falar algo a respeito sobre as raízes, né, dessa equação, certo? Bom, o que a gente pode falar sobre, né, então? Primeiro a gente tem que ver o que é esse A aí, né? Esse A é do arranjo, né? Então, a fórmula do arranjo, para você que não lembra, né, é essa aqui, né? O arranjo de n termos dispostos em p posições, né? Que no caso o p é referente às posições e o n é o número de elementos, né? Que eu quero colocar em ordem aqui. Então o arranjo ele é escrito nessa forma, né? N fatorial sobre n menos p fatorial, certo? Bom, então a gente vai olhar para a questão aí agora. Observando a questão, a gente tem essa expressão, né? AN2 mais AN mais 1, 2 igual a 18. Bom, então vamos lá, né? A gente pode fazer assim, ó. Vai ficar. Deixa eu ver aqui, eu vou escrever aqui, né? Como vai ficar no geral. Então vai ficar n fatorial sobre n menos 2, né? Já que o p aqui é 2, né? Fatorial mais n mais 1 fatorial dividido por n. Ó, aqui vai ficar n mais 1 menos 2, né? Já que o 2 é o papel do p, né? Então, o que eu posso fazer? Como tem que ficar n mais 1 menos 2, então eu vou subtrair n mais 1, vou tirar 1, né? 1 menos 2, então vai ficar menos 1, né? Então aqui embaixo que eu vou ter é n menos 1 fatorial, beleza? Isso, segundo a questão, né, tem que dar 18. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Tem uma condição aqui, né, de existência dessa expressão, né? E ela está no denominador, né? Porque o fatorial, né? Óbvio que você pode pegar fatorial de qualquer coisa, né? Até número quebrado, né? E isso é definido pela função gama, né? Mas para cá a gente vai usar só a definição usual com números naturais, né? Do fatorial. Então, seguindo essa lógica, né, a gente vai olhar para cá, ó, para os denominadores e observe que esse aqui é o termo menor, né? É o menor termo que eu vou ter. Então, aqui eu tenho uma condição de existência que é n-2 ser maior que zero, certo? Quer dizer, maior, na verdade, ou igual a zero, né? Aqui, tá certo? Então, isso implica que o n que eu estou atrás, né, ele tem que ser maior ou igual que 2. Certo? Para que essa expressão pelo menos exista, né? Essa expressão que ele está somando aí, tá certo? Porque, lembra, né? Zero fatorial, aqui, né, quando eu botar o 2, vai dar 1, né? Então, existe, né? Tem pelo menos como fazer a conta aí. Beleza, sabendo disso aqui vai ser importante depois, né? A gente vai agora tentar melhorar a cara, né, dessa expressão aí. Então eu posso fazer assim, né? Eu vou jogar para cá, vai ficar assim. Eu vou tentar sumir com esse n com alguma coisa aqui de cima, né? Eu quero cortar esse n menos 2 fatorial aqui de baixo. Então eu posso escrever n fatorial assim, né? N vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, certo? Dividido por
n menos 2 fatorial. Bom, com isso eu já sumo com n menos 2 fatorial aqui, né? Mas, ó, aqui embaixo tem que ficar n menos 1 fatorial, né? Então isso vai ficar assim, n mais 1, certo? Vezes n, vezes n menos 1 fatorial, dividido por n fatorial igual a... Quer dizer, perdão, n fatorial não. Dividido por n menos 1 fatorial. E isso aqui tem que dar 18, certo? Muito bem. Então, n menos 1 fatorial corta com n menos 1 fatorial. E eu fico com uma expressão assim, né? Pronto. Aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso colocar aqui o termo n em evidência, né? Então vai ficar n vezes n menos 1 mais n mais 1, né? Isso aqui tem que dar 18. Então, menos 1 corta com 1, fica 2n aqui, né? 2n vezes n, isso aqui fica 2n ao quadrado, né? Igual a 18. O 2 corta, eu posso simplificar aqui, né? Com o 18, aqui dá 1, aqui dá 9, né? 18 por 2 dá 9. Então, n ao quadrado vai ser 9. Então, n tem que dar o quê? Mais ou menos 3, né? Maravilha. Mas, como a gente viu, ó, isso que eu falei que ia ser importante lá no final, né? O n ele tem que ser maior ou igual a 2, né? Então, o n menos 3 está fora. Isso implica que n é igual a 3. Beleza? Aí. Então, isso vai implicar para a gente, né? Que eu só vou ter aí duas raízes. Quer dizer, perdão, eu vou ter uma única raiz, né? Então aí a resposta vai ser a letra C, né? Tá certo? Maravilha. Agora vamos para a questão 2, né? Questão 2 diz o seguinte, ó. É uma questão do ITA, né? Vou deixar na tela aí, né? Quantos números naturais de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Nos quais 1 e 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes, né? Bom, então, tipo, vamos supor, né? Um dos números possíveis, né, que ele está comentando aí, seria esse aqui, né? Seria, por exemplo, o 3, 4. Aí ele fala que 1 e o 2 nunca ocupam posições adjacentes, né? Então, por exemplo, 1, 6, 2, 5. Isso aqui seria um número possível, né? Já, ó, o 3 e o 4 estão juntos e o 1 e o 2 não estão juntos, né? Estão separados. Tá bom? Bom, mas, então, vamos lá. Vamos pensar aqui, né? Como que eu posso resolver esse problema aqui? Olha, eu acredito que talvez tenha outra maneira, né? Mas acho que a mais lógica de pensar é fazendo a exclusão do que eu não quero que aconteça, né? Então, qual vai ser a minha lógica aqui? Né? Observe que existe um conjunto que é o conjunto na qual o 3 e o 4 eles estão sempre em posições adjacentes, né? Então, aí vai ter o conjunto 3, 4 que vai ter posições adjacentes, né? Enfim. E além disso, aqui depois, né?
eu posso ter o 1 e o 2 dispostos de qualquer maneira, seja eles em posições adjacentes ou não, né? Só que o número o número total, né, que faz com que o 3 e o 4 fiquem em posições adjacentes é o número em que o 1 e o 2 não ficam, né, em posições adjacentes, certo? Mais o número em que eles ficam em posições adjacentes, certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender a lógica aqui, né? Por exemplo, bora pegar aqui, ó. Qual é o número de possíveis, né, algarismos que eu tenho aqui para formar, né? Então, olha só, eu vou fazer aqui os tracinhos, né? E vamos lá. O 3 e o 4, eles sempre vão ficar juntos, né? Na minha ordem aqui. Então, aqui eu só posso ter espaço reservado para eles. Dessa forma, isso aqui vai funcionar como se fosse um bloco só, né? 3 e o 4 vão ocupar sempre um bloco só. Só que, como isso aqui sempre vai acontecer, eles podem permutar entre si, né? Observe que se eu inverter aqui, né, e eu ter, por exemplo, 4, 3, isso vai fazer com que o número ainda seja satisfeito, né? Eu ainda vou estar na minha condição, né? Então, esse 3 e 4 eles podem permutar entre si aqui, né? Sem nenhum problema, tá bom? Maravilha. Né? Então, quantas possibilidades eu tenho para que eu ocupe aqui, né, as outras casas, né? E a resposta vem, obviamente, vem mais imediata, né? Porque aqui esse negócio, né, aqui é como se fosse um dígito só, né? Então aqui eu tenho, na verdade, ao invés de 6 dígitos, 5 dígitos, né, possíveis. Então dessa forma, as possibilidades são 5 fatorial, né? Para que eu rearranje ele aí. Então, como é 5 fatorial, eu ainda preciso multiplicar por 2 fatorial para que eu tenha a permutação entre 3 e 4, né? Já que eles podem trocar de posição. Então, certo? Isso aqui vai me gerar quanto, então, né? Vai me gerar 240 formas, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Existem 240 dígitos, quer dizer, 240 números, né? Que o 3 e o 4 ficam juntos, né? E aqui independe da ordem, né? Eles podem permutar, né? Pode ficar 4, 3 ou 3 e 4, né? Juntos, certo? Maravilha. Agora a gente vai ter que ver o caso excludente do que eu quero, né? Ó, observe, eu quero que o 1 e o 2 não fiquem juntos. Então, eu vou atrás agora das posições em que o 1 e o 2 ficam juntos, né? E depois eu pego o resultado que der das formas totais, né, lá, de que o 1 e o 2 ficam juntos, e subtraio quanto? Pego essas 240 formas e subtraio das que eles ficam juntos. E eu vou ter as posições que eles não ficam juntos. Né? Não sei se fez sentido, né? Bom, vamos lá. Como é que a gente arma então aqui o problema? Né? A gente vai ter que fazer caso a caso. Só que tem uma simetria que vai me ajudar a resolver o problema mais facilmente, né? E aí, qual é essa simetria, né? Vamos lá. Como são 6 dígitos, né? Vamos começar analisando, então, esse caso mesmo que está aqui, né? Ó. Então, aqui eu tenho 3 e 4. Bom, o 1 e o 2 aqui, eles vão ficar juntos, né? Então, aqui, se o número começar com 3 e 4, né? Ou 4 e 3, enfim, vocês entenderam a ideia, né? Quais são os possíveis valores aqui, né? Que eu vou ter. Ora, isso aqui vai funcionar como se fosse um bloco só, né? Só que ele está fixado. Né? Então eu não posso mais mexer nos dígitos aí, né? Certo? Bom, sobram aqui então casas possíveis para que o 1 e o 2 ocupem, né? Então vamos supor que eu ponha o 1 e o 2 aqui, ó.
né? O 1 e o 2 aqui, eles têm, então, quantas casas, né, para ocupar? Como isso aqui vai contar como se fosse um dígito só, né? Então, aqui eu tenho uma permutação, né? Porque eu tenho vários valores, né, possíveis aqui, né? Então, quer dizer, eu tenho aqui várias casas possíveis, né, para o 1 e o 2 ocuparem. Então, aqui eu tenho, ó, uma casa, duas, três casas, né? Então, aqui eu tenho 3 fatorial de permutação, né? Vezes quanto? Vezes 2 fatorial. Por quê? Porque, é, porque o 1 e o 2 eles podem permutar entre si, né? Tá certo? Não sei se fez sentido aí. Então, aqui eu tenho 6 vezes 2, isso dá 12, né? Então, com o 3 e o 4 fixo, eu tenho 12 formas, né? Só que não para por aí. Por quê? Porque o 3 e o 4 aqui, eles também podem permutar entre si, né? Então aqui eu tenho mais 2 fatorial, quer dizer, vezes, né, 2 fatorial formas, né? Isso dá 24. Então ao todo, né, dessa brincadeira aí, eu vou ter 24 formas, né, possíveis, tá certo? Mas qual é o detalhe aqui, né? O detalhe é que o 3 e o 4 aqui é simétrico a eu ter ele no final, né? Aqui ó, é a mesma coisa, né? Então no final, observe que se o número começar ou finalizar, né, com o 3 ou 4, aqui por exemplo, a análise vai ser a mesma, né? Eu só estou vendo o número de trás para frente, né, aqui. Então aqui quando eu fizer a conta, né, eu vou ter mais 24 formas, né? Certo? Isso totaliza então quanto? Aqui, né, analisando o 3 e o 4 na frente e atrás do número, né? Vai dar 48 formas, né? Maravilha? Então aqui já foi 48 formas possíveis, né? Agora a gente vai analisar o 3 e o 4 nessa posição aqui, ó. Tá certo. Tava contando, né? Pra ver se estava tudo certo. Vamos analisar ele bem aqui agora. Bom, aqui a análise vai mudar um pouco, né? Eu já vou colocar algo aqui, né? Porque o 3 e o 4 eles podem permutar. Não tem problema, então eu tenho que acrescentar o 2 fatorial já aí, né? Bom, se o 1 e o 2 vão ficar juntos, eles só podem ficar juntos onde? Somente por essas casas aqui, né? Se eu botar, por exemplo, aqui, não vai ter como, é impossível, né? Porque o 3 e o 4 estão fixos aqui e, e aqui eu só tenho uma casa disponível, né? Então eu não tenho aqui nesse caso como juntar o 3, quer dizer, eu não tenho como juntar o 1 e o 2 aqui, né? Essa é a ideia. Então eu vou colocar o 1 e o 2 aqui, ó, por exemplo, né? E vou ver o que acontece, né? Então aqui o 1 e o 2 eles podem permutar entre si, né? Não tem nenhuma restrição, né? Para eles aí nesse caso. Então eles podem permutar entre si e eles vão funcionar como se fosse um bloco só e eles podem permutar nessas duas casas aqui, né? Tá bom? Então aqui eu tenho o quê? 2 fatorial de permutação, né? Beleza? Certo? Só que aí sobra o último algarismo, né? Não sei se vocês lembram, né? Por quê? Porque aqui eu posso ter no caso aqui sobrou quem, né? Sobrou o 2. Sobrou o 5 e o 6, né? Certo? Então, o 5 e o 6, eles podem fazer o quê? Eles podem alternar entre essas duas casas aqui, né? Certo? Então, aqui ainda resta um fatorial, né? Então, resta aqui eu multiplicar ainda por 2 fatorial, porque o 5 e o 6 podem permutar entre essas duas casas aí, né? Sem nenhuma restrição também, né? Porque a única restrição que eu tenho é que o 1 e o 2 fiquem junto, né? Então, por exemplo, né, se o 1 e o 2 vier para cá, aqui eu posso ter 5 ou 6 mudando, né, entre essas duas casas aqui, né?
Certo? Então aqui eu tenho 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, então eu tenho 16 formas, né, possíveis. Daí. Tá certo? Só que, novamente, eu vou ter uma simetria para o meu problema, né? E qual é essa simetria? A simetria é que o que vai acontecer aqui, ó, nessa posição, né, vai acontecer também em qual posição? Vai acontecer também se eu tiver o número escrito dessa forma aqui, né? Olha aí, ó, né? Então a análise vai ser a mesma, né? Então aqui também eu vou ter 16 formas possíveis, né, de escrever o número, né? Então ao todo eu vou ter quanto? Eu vou ter aqui mais 32 formas, né? Tá bom? Então, ó, se você somar com o que eu já tinha, né, vai ficar como aqui, né? Aqui, na verdade, deixa eu até escrever aqui, né? Cadê? Deixa eu juntar aqui. Que é 48, né? Formas. Então, só aqui eu já tenho o quê? 80, né? Já tenho 80 formas possíveis de eu conseguir escrever, né, o 1 e o 2 juntos, né, nesses casos aqui. Agora falta a última forma, que é a forma que eu tenho eles no meio, né? Ali exatamente centrados no número, né? Essa aqui eu só preciso fazer uma vez, né? Porque eles só podem ficar centrados uma vez, né? Eles não tem como se deslocar para as pontas, né? Eles vão estar exatamente no centro do número ali. O 3 e o 4, né? Então, aqui eu vou ter 3, 4. E aí, a única forma de eu ter 1 e 2 juntos é se eu tiver eles aqui, né? Nessas posições, né? Tá certo? Bom, aqui eu já vou adiantar, né? O 3 e o 4 eles podem permutar, né? O 1 e o 2 também podem permutar, né? Então aqui eu tenho 2 fatorial já, vou deixar aqui, né, de cara. E além disso, o que mais falta aqui, né? O 1 e o 2, aqui, né, eles vão contar como um bloco só, né? Então eles podem permutar aqui para qualquer parte aqui, né? Dessas aqui, ó, né? Então eles podem vir para cá ou ficar aqui, né? Certo? Então, qual é o número total de casos aqui, né, que eu vou ter, né? Eu posso ter o caso em que eles ficam aqui ou aqui, né? Então, você pode fazer separado se quiser os casos, né? Então, vamos supor que seja aqui, né? Então, para cá sobra quem? Sobra o 5 e o 6, né? Então, sobra 5 e 6. O 5 e o 6 eles podem permutar entre si aqui, né? Então, aqui eu vou acrescentar 2 fatorial, né? Para eles aqui. Então, aqui eu já tenho o quê? 8 possibilidades, né? Ou eu posso inverter, né? Então, aqui eu posso colocar, né? Cadê? Eu posso botar bem aqui o 1 e o 2, né? Eles podem permutar entre si, então aqui eu teria o 2 fatorial, né? Aqui no meio eu tenho o 3 e o 4, então aqui de novo eu tenho o 2 fatorial, né? Opa, deixa eu descer um pouco. Tenho o 2 fatorial. E aqui ficaria o 5 e o 6, né? 5 e 6. E eles também podem permutar entre si, então seria aqui de novo o 2 fatorial. Também daria 8 possibilidades, somando aqui dá 16, né? 16 formas. Então, ao todo, as possibilidades que o 1 e o 2 ficam juntos são ou essas, né? Ou essa aqui, ou essa aqui, né? Então, quando eu falar ou, é soma, né? Então, tem 16 mais 32 mais 48, né? Que 1 e 2 ficam juntos. Certo? Isso dá 80 mais 16 dá 96 formas, né?
Bom, como eu tenho 240 formas que o 3 e o 4 ficam juntos, e eu tenho 90, quer dizer, eu tenho 240 formas que o 3 e o 4 ficam juntos, e eu tenho 96 formas em que o 3 e o 4 ficam juntos e o 1 e o 2 também ficam juntos, significa que eu vou ter 240 menos 96 formas de que o 1 e o 2 não ficam juntos, e o 3 e o 4 ficam juntos, né? Então eu faço 240 menos 96. Isso aqui vai dar para mim 144 formas. Em que o 3 e o 4 juntos e que 1 e 2 não ficam juntos. Tá certo? Uma questão trabalhosa, né? Grande, né? E que requer uma análise, né? Realmente, né? E você tem que pensar, né? Quer dizer, parar, não pensar, né? Não que você não precise pensar em outras questões, mas precisa fazer uma análise separada de cada caso, né? E pensar como é que o número vai ser montado, né? Maravilha? Então vamos à próxima questão. Questão 3, né? Está aparecendo aí na tela para você. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, né, distribuídos conforme a tabela abaixo. Essa questão caiu no Enem, né, no ano de 2009. Então tá aí a tabela, né? Aí ele fala assim: deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo cetáceos, outra do grupo dos primatas, né? E o terceiro grupo é o dos roedores, né? Ele pede para ele pede, né, o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo, né? Bom, então como é que você faz, né? Aí. Como que você faz essa aí, né? Bom, eu tenho que ver o. Na verdade, aqui como você resolve por o princípio fundamental da contagem, né? Então, ó, de cetáceos eu tenho duas formas, né? Então eu tenho 2 vezes. Nos primatas eu tenho 20 espécies de primatas, né? Aqui, ó. Então 2 vezes 20, vezes o número de roedores, que é 33, né? Então eu faço vezes 33, o número de roedores aqui, né? Isso vai dar o quê? Vai dar 40 vezes 33, vai dar aqui 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 11 dá 132 e tem um zero aí, né? Então, ao todo eu tenho 1320 formas de fazer isso, né? Tá certo? Questão bem fácil, né? Comparado com a grandiosidade que a gente estava fazendo aqui, né? Bom, questão 4. Vamos lá. Universidade Federal da Bahia, né? Tá aparecendo na tela para você. Para abrir um cofre eletrônico, deve-se digitar uma sequência formada por 4 algarismos distintos, sendo que o primeiro é o triplo do segundo. Uma pessoa que desconhece essa sequência pretende abrir o cofre. O maior número possível de sequências que ela deve digitar ou seja, se ela for chutar no seco ali, né, o número possível, né, qual seria, né? Bom, o zero aqui também está incluso, tá? Só para ficar claro. Então, vamos lá. Vai ficar assim, né? A gente pode pensar no conjunto, né? Quais seriam os valores possíveis, né? Então eu tenho até aqui. Pronto. Vamos lá. Então são 4 algarismos, né?
Maravilha. Ó, ele diz que o primeiro é o triplo do segundo, né? Não, é isso. O primeiro é o triplo do segundo. Bom, ó, triplo multiplicado por 3, né? Então, o primeiro, ele tem que ser um múltiplo de 3, certo? Por quê? Porque é o triplo, né? Esse aqui tem que ser o triplo. Então, aqui tem que aparecer algum múltiplo de 3. Aí eu vou olhar aqui e checar os múltiplos de 3, né? Só que aqui tem um pequeno detalhe, né? Ele fala que os algarismos, eles não podem, quer dizer, eles não podem ser iguais, né? Então eu tenho obrigatoriamente que ter algarismos distintos. Se isso é verdade, isso já tira a possibilidade de eu colocar zero na primeira casa, né? Porque se eu botar o zero na primeira, a próxima tem que ser o zero, né? Porque 3 vezes zero daria zero. Só que eu não posso ter algarismos iguais no número. Então eu tiro essa possível sequência aí, tá? Então só me resta o 3, o 6 e o 9 para colocar na primeira casa aqui, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer para cada casa, né? Então aqui eu vou fixar o número 3. Vou botar aqui, ó, algarismo 3, né? Se eu boto 3, obrigatoriamente eu tenho que colocar o 1 aqui, né? Então eu fixei o algarismo 1. Então, quantas possibilidades sobram para cá? Ora, tenho... aqui eu tenho 10 possíveis valores, né? Para cá. Então, se eu tirei duas possibilidades, né? Para cá sobram o quê? 8, né? Sobram 8 possibilidades aí para mim. Certo? Então aqui eu vou usar na próxima casa um algarismo quer dizer, eu vou usar na próxima casa todos os algarismos que eu não usei na outra, né? Então aqui sobe as 7 possibilidades, certo? Agora bora ver a próxima possível resposta, né? Ó, lembre-se que, por que eu botei 8 aqui, né? Aqui são 10 valores, né? De algarismos, né? Aqui eu já usei 2, então para cá só sobra 8, né? Então aqui é 8 e aqui é 7, por quê? Porque eu já usei um ali na casa, né? Nessa casa aqui, né? Então aqui vai sobrar 7. Lembre-se que os algarismos também tem que ser todos distintos, né? Ele fala isso na questão. Certo? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui o 6 e aqui eu tenho que botar obrigatoriamente o 2. Para cá vai sobrar novamente 8 possibilidades e para cá 7. Aqui eu vou botar o algarismo 9. Aqui eu ponho o algarismo 3, já que tem que ser o triplo. Para cá de novo sobra 8 possibilidades e para cá sobra 7 de novo. E depois daqui não tem nenhum algarismo possível, né? O próximo aqui seria o quê? O 12 e aqui o 4. Só que o 12 eu não, boto, não é um algarismo só, né? Ele é uma composição de 2, né? Algarismo. Então só tem até essa aqui para botar aí no cofre, né? Então ou eu faço isso, ou isso, né? Aqui tem o sinal de multiplicação, porque eu tenho que fazer isso e isso, né? Então aqui dá 56, 56, 56. Então ao todo eu tenho o quê? Isso mais isso mais isso. Se você somar aí, vai dar 168 formas, né? Esse é o máximo de combinações que eu posso fazer no cofre, né? Para que eu tenha, para que eu consiga acertar a resposta, né? Se eu errar todas, né? O máximo que eu tenho, quer dizer, se eu errar 167, né? Com certeza na 168 eu vou acertar, né? É 100% de certeza, né? Certo? Então essa foi a 4, a resposta aí seria a letra E, né? Tá certo? Bom, então eu vou ficar por aqui. O vídeo deu 34 minutos já aqui, né? E é isso, tá? Abraço aí. Eu vou continuar, né, resolvendo aqui essa lista aí na próxima aula com vocês. Até!